Alô, galera, tudo bem? Espero que sim. Dando sequência à nossa matemática, hoje é Matemática 2, capítulo 5, Estatística Básica. A estatística básica, que é o ramo da matemática, que trata de coleta, da análise, da interpretação de massas de dados numéricos, né? Então, eu vou tentar passando aqui de uma forma bem sucinta, né? É, as características aqui da estatística, né, e suas medidas. Então vamos lá. Estatística. A coleta, a análise e a interpretação de dados constitui objetos de estudo da estatística. Seu propósito é produzir informações claras e objetivas acerca dos dados coletados, bem como realizar inferências com base nelas. Em resumo, a estatística trata das informações, apresentando-as por meio de gráficos e tabelas, e também por meio de um grupo de números que sintetizam e atribuem representatividade a determinado conjunto de dados. Por exemplo, imagine a idade de todos os alunos da sua turma. Existe uma medida que pode representar de forma geral a idade de todos esses alunos. Esse valor é uma medida de tendência central do conjunto de alunos. Outra aplicação para a medida de tendência central é quando dizemos que a altura média de um time de vôlei é de 1,97. Essa medida não significa a altura de cada um dos jogadores, mas sim um valor que representa o conjunto formado pelas alturas dos atletas, certo? Outros exemplos que a gente pode citar, né, para falar em relação à estatística, vamos dizer que numa turma de sétimo ano, o professor ele pede para fazer uma pesquisa de modalidade esportiva. Então ele vai selecionar um grupo que vai pesquisar, né, entre os alunos quais gostam de natação, de futebol, de vôlei, de xadrez, né? E assim vai, das modalidades esportivas. Depois, um outro grupo vai fazer a organização dessa coleta. Isso aí foi uma coleta. Então vai fazer uma organização dessa coleta, né? Vai colocar em uma tabela, vai ver quantos alunos gostam de vôlei, quantos gostam de basquete, quantos gostam de futebol, pode até quantos não gostam de esporte, pode colocar também quem não gosta, né? E o outro grupo vai fazer os cálculos percentuais para saber quantos porcentos, né, gostam de vôlei, quantos porcentos gostam de futebol, quantos porcentos gostam de xadrez. Então isso aí é uma ideia também onde a gente trabalha a estatística, né? A interpretação de massas de dados numéricos. Outro exemplo poderia dizer assim que alguns alunos, algumas turmas foram fazer doações de alimentos para a creche ou asilo, né? Para alguma instituição de caridade. Aí vamos dizer que algum aluno ele quer saber qual foi, quantos quilos foram doados para essa instituição. Então, para fazer essa conta, basta saber a quantidade, né, de quilos, né, de doações e dividir, né, doações em quilos e dividir pela quantidade de alunos que participou da doação. Então essa média, esse resultado final seria a média de quilos que seriam entregue para a instituição de caridade. Então isso tudo é ideia de estatística. Nós vamos trabalhar as medidas de tendência central e vamos trabalhar com quatro, que são a média aritmética ponderada, a moda e a mediana. Então vamos pegar aqui a média aritmética. A média aritmética simples ou apenas média aritmética é uma das medidas de tendência central mais utilizadas no dia a dia. Para determiná-la, basta somar todos os valores de nosso conjunto de dados e dividir esse resultado pela quantidade de valores somados. Por exemplo, ele quer saber a média aritmética dos números de 2, 3, 7, 8 e 10. Quantos números a gente tem aqui? Não são 5? Então, para eu saber a média aritmética, basta eu somar esses 5 números dados, 2 mais 3 mais 7 mais 8 mais 10, e dividir pela quantidade, que são 5. Então
Então, 30 dividido por 5 seria 6. Outro exemplo que ele te dá é que ao longo de um ano, Felipe realizou 6 provas de ciências e os resultados obtidos foram representados na tabela a seguir. Então, a prova 1, ele tirou 25. Na prova 2, ele tirou 30. Na prova 3, 15. Na prova 4, 20. Na prova 5, 12. Na prova 6, 15. Lembrando que nosso trimestre, né, a média é de 30 pontos. Então, vamos dizer que cada prova aqui valia 30. Então, ele tirou 25, 30, 15, 20, 12, 15. Qual é a média? Qual é a média da prova? Será que o Felipe foi aprovado? Então, basta a gente somar, ó, 25 mais 30 mais 15 mais 20 mais 12 mais 15 e dividir pela quantidade, que foram quantas provas? 6. Então, deu 19,5 e ele diz aqui, ó, que para alcançar uma média igual ou superior a 18 pontos. Então, no caso aqui, 19,5, Felipe foi aprovado em ciências. Então, a média aritmética, resumindo, basta a gente pegar os números, né, a quantidade de números e dividir por ela. Por exemplo, se eu quero saber a quantidade de pés de uma turma, eu vou pegar lá, uma turma tem 30 alunos. Fulano calça 37, o outro 40, o outro 42. Então eu vou somar todos os pés e dividir por 30, que é a quantidade de alunos. Isso é uma média aritmética. A média ponderada, ela varia em relação aos pesos. Então vamos ver aqui alguns exemplos de média ponderada. Ó, deseja-se obter a altura média dos alunos de uma turma do 7º ano. Sabendo que 8 alunos têm 1,50 m, 5 alunos têm 1,60 m, 4 têm 1,70 m e 3 têm 1,80 m, você observa que, neste caso, os elementos indicados da altura, 1,50, 1,60, 1,70 e 80, não possuem apenas um representante. Por exemplo, você viu lá que 1,50 são quantos alunos? 8. Para 1,60 são 5 alunos. Para 1,70, 4. E para 1,80, 3. Essa quantidade de repetições significa que são os pesos. Os pesos. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai ter que multiplicar esses pesos, no caso aqui, pela altura. Então, vai ficar 1,50 vezes 8, mais 1,60 vezes 5, mais 1,70 vezes 4, mais 80 vezes 3, que dá 32,20. E vai dividir pela soma dos pesos, ó, que foram as repetições. 8 mais 5 mais 4 mais 3, que deu 20. Então, a média aqui de altura é de 1,61. Né? Então, portanto, a altura média dos alunos, essa turma foi de 1,61. Vamos retornar o exemplo da prova, né? E o que aconteceria se o professor decidisse que cada uma das provas teria um peso diferente? Será que a média seria a mesma? Então vamos dizer assim, eram 6 provas lá valendo 30. Agora fez diferente. A prova 1 tem o peso 1, quer dizer que essa nota ela vai ser multiplicada por 1. A prova 2, né, a nota foi 30, tem peso 1 também. Então, esses pesos sempre vai ser multiplicado pelas notas. Então, aqui, ó, na prova 3 tirou 15 com peso 2, na prova 4, 20 com peso 2, na prova 5, nota 12 com peso 3 e 15 com peso 3. Então, o que a gente vai fazer? Vai pegar a nota e multiplicar pelos pesos. Ó, 25 vezes 1, mais 30 vezes 1, mais 15 vezes 2, aqui, ó, 15 vezes 2, mais 20 vezes 2, mais 12 vezes 3, mais 15 vezes 3, e dividir pela quantidade de pesos, pela soma dos pesos. 1 mais 1, mais 2, mais 2, mais 3, mais 3, ó. 1 mais 1, mais 2, mais 2,
mais 3, mais 3. Então, deu aqui aproximadamente 17,7, né? 17,17 no caso, desculpa. Então, a nova média de Felipe é de aproximadamente 17 pontos. Você viu que foi diferente da outra lá, né? Então, nesse caso aqui, a média ponderada, né? Ela vai depender dos pesos. Então, resumindo, o que a gente vai fazer na média ponderada? Vai pegar, no caso aqui, como foi nota, né? Multiplicar pelos pesos, né? Cada uma você vai fazer isso e vai dividir pela soma dos pesos, tá? Moda. O que é moda? Considerando ainda o exemplo das notas de Felipe na prova de ciências, então tá as notas de Felipe de novo. Nota-se que a pontuação 15 é a mais frequente dentre esse conjunto. Portanto, diz que 15 é a moda desse conjunto. É possível em que um conjunto exista mais de uma moda. Aí vai ser chamada bimodal. E não havendo moda, diz que ele é amodal. Então, resumindo, moda, né, dado uma sequência de números, é aquele número que mais se repete. No caso aqui, o 15 repetiu quantas vezes? 2 vezes. Então, ela é a moda. Se tivesse aqui o mais, né, P7, P8, P9 e colocasse tudo 30, a moda seria 30, né? Porque teria mais números 30. Agora, se houver, igual aqui teve só o 15, mas se tivesse outro elemento também com 2 repetições, ele teria 2 modas. Aí ele seria chamado de bimodal, certo? E mediana, o que é a mediana? Considere o exemplo a seguir. Em um grupo de 5 amigos temos seguintes idades: 14 anos, 13 anos, 11 anos, 11 anos e 12 anos. A primeira coisa que você tem que fazer na mediana é organizar esses dados em ordem crescente. Então vamos colocar em ordem crescente, ó. O 11 aparece 2 vezes, ó. 11, 11, 12, 13 e 14. Então a mediana é aquele elemento que está no meio, ó, 12. Então 12 seria a mediana, tá? Mas aqui, mais na frente, vocês vão aprender um detalhezinho, que nesse caso foi para a quantidade ímpar de elementos, né? Que aí você só pegou o termo central. Com a quantidade pares, muda um pouquinho. Se tivesse, por exemplo, o número 16, para você achar a média da quantidade pares, bastava pegar os 2 elementos do meio e fazer a média aritmética. Vamos dizer que tem um 16 aqui no final. Você pegaria o 12 mais 13 e dividia por 2, tá? Mas isso mais na frente a gente enfatiza melhor, tá bom? Então, um abraço, valeu, espero que tenham gostado. Tudo de bom para vocês, muita saudade, valeu!